Bom, pessoal, para a gente terminar, né, complementar o direito hebraico, antes de falar dos gregos, é importante ressaltar algumas coisas da sociedade grega, tá? Ou melhor, da sociedade hebraica. Primeiro que, em razão da sua localização na Palestina, isso permitiu com que houvesse uma mobilidade desse povo hebreu, seja em razão da busca pela terra prometida, né, que foi a que foi a terra de acordo com o que era determinado por Deus, aonde iria haver o estabelecimento desse povo hebreu, ou seja, então pelo retorno, né, dos hebreus para a sua terra santa, que foi depois, portanto, a Palestina. Então, a localização da Palestina entre a região da África e da Ásia, ela permitiu o que houvesse essa migração do povo hebreu, o que fez com que esse povo hebreu ele vivesse em suas diversas fases, como a gente viu no vídeo anterior, né? Então, primeiramente, eles eram organizados em patriarcas, onde você tinha uma sociedade poligâmica, uma sociedade patriarcal, mas uma sociedade também de forma plural, né? Plural, eu digo que cada família tinha suas próprias normas. Então você não tinha uma norma mais unificada, né? Na época dos Dez Mandamentos, nós tivemos então a criação dos juízes, né? Aonde você tinha um órgão mais centralizado, né? Que fez com que houvesse o cumprimento dessas normas quando nós estamos em a formação dos primeiros reis, né, hebreus, que nós tivemos como o caso de Saul, Salomão e também de Davi, né? O retorno dos hebreus para a Palestina, né, que se deu para Israel, que foi inclusive que culminou também com a chegada de Jesus, né, na Terra Santa, a chegada dele em Jerusalém, né? Existia uma questão dos romanos, né, contra os hebreus por dois motivos, né? Primeiro, porque pelas sociedades antigas, as pessoas e os povos que eram aprisionados de guerra, né, elas eram tornadas como escravos, ou seja, viravam mão de obra. Então, a expansão do Império Romano, né, para o Oriente, aonde ele ocupou a região da Babilônia, dos persas, dos semitas, fez com que ele constituísse várias sociedades enquanto escravos, né? E os hebreus também passaram por esse período, né, onde eles ficavam aprisionados em razão dessas questões de guerra e da dominação do Império Romano. Só que a questão que a gente tinha que eles tinham com os hebreus, primeiro é que os romanos eles eram politeístas, né? Porque eles acreditavam na chamada mitologia romana, onde cada deus tinha o nome de um planeta, né? Isso a gente vai verificar posteriormente. E também porque os hebreus eles eram monoteístas, né? E justamente na época do nascimento de Jesus, né, havia um temor por parte dos romanos, Pilatos, né, da época, de que pela história que se passava, né, de que Jesus Cristo ele veio, né, por Deus para salvar os hebreus, poderia esse novo líder, né, Jesus, ele vir a se rebelar, inclusive para dominar os romanos e destruir o Império Romano. Então essas foram basicamente as preocupações que os romanos tiveram para com os hebreus. Primeiro, do ponto de vista da dominação, seja territorial, seja social, e segundo também do ponto de vista ideológico e política, a fim de você ter a derrota de uma sociedade que era monoteísta, né? Ao contrário do pensamento romano, que era politeísta, e porque essa sociedade ela tinha a crença de que naquela época estava nascendo Jesus, que foi o Messias que veio por Deus para salvar o povo hebreu, né? Então, essa liderança, esse povo, ele precisa ser derrotado e dominado
a fim de haver a perpetuação do Império Romano, tá? Bom, já falando dos gregos, né, os gregos eles tinham inicialmente uma ideologia sobre o direito que era baseado na mitologia grega, né? Vale ressaltar que os gregos eles se organizavam em sociedades-estados, né? São chamadas cidades-estados. Então ele era uma região, né? Onde hoje você tem a Grécia, que ficava no mar Mediterrâneo, mais ao seu leste, né? Onde você tem ali a região do mar Ático, tá? E aí cada cidade-estado você tinha uma organização social distinta, né? É difícil você dizer qual era a organização social, política, jurídica de todo o povo grego, né? É mais capaz de a gente fazer isso a partir das cidades-estados mais conhecidas, que você tinha Esparta e também você tinha Atenas. Então, em Atenas, né, você tinha uma sociedade que o seu senso de justiça ele se dava a partir de uma questão mitológica, né, que é o que a gente já tem o conhecimento da denominada mitologia grega, né? Então, o direito na mitologia grega ele se dava a partir da figura de uma mulher, né, que era a Dike. Essa deusa feminina, ela seria filha, no caso de Zeus, né, que era o deus dos deuses, né, que dominava o Olimpo, junto com o Temis, né? Temis, ela era a deusa da justiça divina, né? Então ela tem com Zeus três filhas, entre elas você tem a Dike, você tem a Eunomia e você tem a Eirene. A Eunomia, né, pela tradução literal, era a deusa da prudência, né? E a Eirene era a chamada deusa da paz. Então, a partir daqui, a gente tinha a seguinte equação, né? Que os deuses dos deuses, né, que era Zeus, que era o símbolo do poder, aliado a, a uma deusa divina, né, onde você tem a justiça dos deuses, ela deu origem efetivamente à justiça humana, que era a Dike, e ela era aplicável de acordo com normas de costume relacionadas à prudência e à paz, que eram as duas outras filhas que eram a Eunomia e era a Irene, tá? Então, basicamente era essa a ideologia que os gregos tinham acerca da justiça. Então, você tinha uma justiça humana, né, que era pela Dike, praticada pelos homens, né, e você tinha uma justiça plena, uma justiça eterna, uma justiça divina, que era pela figura da deusa Temis, certo? Os gregos, eles eram conhecidos, né, como o pai da democracia, né? E aqui a gente fala de democracia levando em consideração como é que se organizavam as demais sociedades dos povos antigos, né? A gente viu que os hebreus, os mesopotâmicos e os hindus tinham uma sociedade bastante rígida, né, quanto ao controle social, né? Então a gente fala que os gregos eles são os pais da democracia porque eles estabelecem as normas jurídicas de uma forma mais leve, né? De uma forma mais ampla, de uma forma mais aberta no tocante à sua sociedade, né? Então eles viveram muito tempo a partir de um sistema jurídico que ele era meramente oral, né? A partir dos discursos que eram proclamados pelas ágoras. Então, as ágoras, que eram as praças em Atenas, elas eram espaços públicos aonde os homens livres, os homens gregos livres, eles tinham o direito e o pleno acesso de ali fazer os seus discursos, expor as suas ideias. E esses discursos e essas ideias, elas tinham uma linguagem, tinha um recorte transversal, porque elas falavam de política, de filosofia, de história, de geografia e também de direito, né? Porque de uma certa de forma ou de outra, ela estabelecia também normas de costumes a serem seguidos pela
própria sociedade, tá? Além desses discursos enquanto fontes jurídicas, nós também tínhamos uma fonte escrita que se deu a partir das epopeias de Homero, né? Principalmente a Ilíada. Por quê? Porque pela Ilíada, Homero ele falava sobre a aplicação da justiça dos homens em razão dos julgamentos que eram feitos dentro dos barcos de navegação, em razão do período que a Grécia participou de guerras, né? Principalmente guerras do Peloponeso. Então, como essas guerras elas levavam bastante tempo e você tinha viagens duradouras, né, pelo mar, dentro desses barcos, nesses barcos você tinha os conflitos. E esses conflitos eles eram resolvidos de acordo com as normas de costumes, mas também em razão do julgamento feitos pelos anciãos, né, pelos mais velhos. Então, em razão dessas histórias que eram contadas por Homero na Ilíada, né, acerca de como é que eram feitos esses julgamentos, essas contendas jurídicas, é que a partir daí também você tinha fontes do direito a fim de que essas histórias judiciais, jurídicas, seriam também levadas em consideração, né, para outros casos após o fim da Ilíada, tá? Além disso, nós também tínhamos os discursos dos oradores, né? Então, como eu já falei, os filósofos, tínhamos também as monografias e textos de ideólogos, como o caso de Platão, enquanto o caso de Aristóteles, entre outros. Além disso, nós tínhamos também a figura do nomos, né? O que era o nomos? O nomos nada mais é do que a tradução grega literal para os chamados costumes. Então, os costumes também eram fontes jurídicas, né? Porque, como a gente já viu, ele se dava a partir de sua transmissão pela forma oral e pela sua prática real dentro das sociedades, dentro das famílias, certo?